Bom dia! Bom dia, YouTube! Bom dia, Instagram! Tudo bem? Bom dia, Breno! Breno tá em todas! Bom dia, Gui! Fukayama Arquitetura, bom dia! Bom dia, pessoal do YouTube! Tudo bem? Recebi umas mensagens muito legais depois da live de ontem. Obrigada por vocês compartilharem as histórias de vocês. Fiquei muito empolgada, emocionada com as histórias que eu recebi. Obrigada, viu, gente? Gostei muito. E saber que tem uma mulherada aí batalhando, lutando, né? Abrindo o próprio espaço. Então, eu fiquei muito feliz com o feedback que eu recebi da live de ontem. Obrigada, gente. Bom dia, Leonardo! Tudo bem? Bom dia, Fukayama! Bom dia, Adriano. Bom dia, R. Gabi, Si. Tem hora que, para mim, fica difícil falar o que está escrito no, no ID. Tem um ID aqui que, para mim, fica difícil. Esse é 4U, 9U, para mim, não sei. Me diz aí o que é o seu nome aí, porque para mim fica difícil. Bom dia. Isso aí, graças a Deus. Tudo ótimo aqui por aqui também. Bom, hoje a gente retoma, então, né, o nosso contato sobre incorporação. Ai, Suelen, que mensagem linda. Bom dia, cada dia mais apaixonada pela forma como você transmite que sabe sobre incorporação. Obrigada. Eu sou realmente apaixonada por incorporação também. Então, por isso que eu estou aqui todo dia, para a gente, né, aumentar esse leque de conhecimento aí, todo mundo ficar por dentro do que é incorporação, né? Esse tal desse fluxo da incorporação que a Carol inventou aí, o que é isso? Essa semana a gente está encerrando, né, 7 semanas de live sobre o fluxo da incorporação imobiliária. E aí eu tenho uma surpresa para vocês na sexta-feira. Como foram 7 semanas e foram muitas lives sobre o fluxo da incorporação, na sexta-feira eu vou fazer um resumão sobre o que é o fluxo da incorporação imobiliária. Eu falaria sobre o Observatório da Incorporação Imobiliária, mas eu achei que seria melhor eu arrematar, né? Eu finalizar o conteúdo fazendo um resumo. Eu sei que tem muita gente chegando agora, a gente teve um aumento expressivo de seguidores aí nas últimas semanas. Eu sei que tem gente maratonando as lives, porque vocês me escrevem, né? E eu acho super legal isso. Então, eu decidi fazer esse resumo. Ai, essa câmera tá meio... Deixa eu arrumar aqui. Eu decidi fazer um resumo, então, na sexta-feira. Vou fazer um resumão sobre fluxo da incorporação imobiliária. Então, gente, não perde, tá? Já aviso que provavelmente a live de sexta-feira vai ser um pouquinho mais longa, porque eu vou fazer esse resumão. E aí eu vou fazer um resumo não mais no estilo leve, como foi a primeira live sobre fluxo da incorporação imobiliária, porque eu parti do princípio de que, teoricamente, vocês não sabiam nada. Agora, sexta-feira, eu vou falar sobre o fluxo da incorporação para meus queridos seguidores experts, que já sabem o que é incorporação imobiliária, né? Então, só lembrando, eu vou fazer um resumo sobre o fluxo da incorporação na sexta-feira, só que eu já vou falar numa linguagem e num nível um pouquinho mais avançado, tá? Bom, para a live de hoje, a gente não tem caderninho, mas a gente tem um texto que eu escrevi, que vai estar na íntegra dentro do grupo do Telegram. E esse texto é o texto que vai ser o guia para a live de hoje, né? Eu achei melhor eu escrever os termos, porque Assembleia de Constituição de Condomínio, Assembleia de Instituição de Condomínio, Assembleia de Condomínio, que é o foco da nossa live de hoje, gera um pouco de confusão, porque tem gente que ainda não sabe para que serve, né? Assembleia de Condomínio é o quê? É só votar para ver quem é o síndico? Não. Então, é um ato jurídico, né? A partir da Assembleia que a gente vai ter o CNPJ do empreendimento. E é a partir da Assembleia que a gente vai realmente dar o start no empreendimento como como um CNPJ. E ele vai passar a existir, e a partir disso os condôminos
pagam taxa de condomínio e tal. Então, como é que vai funcionar hoje? Eu vou ler explicando esse texto que eu escrevi e vocês vão receber esse texto na íntegra lá dentro do grupo do Telegram. Beleza? Pessoal, que está no YouTube, por eu estar lendo na minha tela, eu não vou conseguir ver os comentários, mas se vocês fizerem algum comentário, quando eu finalizar a live, eu volto na tela do YouTube, tá? Então, se eu ignorar vocês, não é nada pessoal. Então, vamos lá. Então, eu vou começar falando sobre o que é condomínio. A gente já teve essa live, né, sobre condomínio e tipos de incorporação imobiliária, então eu só vou resgatar esse início, né? Então, o que é condomínio? Um condomínio é formado por um grupo de pessoas que exerce o direito de propriedade sobre um bem indivisível. Ou seja, cada um é dono de uma parte do todo. E eu já paro para falar o seguinte: significa dizer que eu não posso pegar meu apartamento, botar debaixo do braço e ir embora. Eu estou conectada com essas pessoas enquanto eu for dona daquele imóvel, tá? Por isso que ele é indivisível. Por se tratar de uma vida em comunidade, é importante respeitar a legislação, a convenção de condomínio e o respectivo regulamento ou regimento interno. Para auxiliar na administração do condomínio, além do corpo diretivo a ser eleito em assembleia, existirão funcionários e, sendo de interesse dos condôminos, um administrador. Então, quando a gente tem empreendimentos muito grandes, ou quando a gente tem empreendimentos muito específicos, e aí eu vou dar uns exemplos, né? Por exemplo, se eu estou falando de um empreendimento, um prédio de apartamentos, que eu tenho lá 10 unidades, tudo bem, eu tenho um síndico, às vezes eu tenho 40 unidades, tudo bem, eu tenho um síndico. Só que quando eu começo a ter um empreendimento que eu tenho concierge de serviços, o que é isso, Carol? Eu vou oferecer serviços em pay-per-use para os condôminos. Então, os condôminos podem contratar limpeza, manutenção, limpeza da unidade autônoma. Então, eu vou agendar com a administração do condomínio por um aplicativo, que eu amo aplicativo, né? Aquariana adora uma tecnologia. Eu vou usar um aplicativo, eu vou usar o site do condomínio e eu vou bucar, né? Vou agendar, programar uma limpeza, uma faxina. Então, vai vir um faxineiro, vai vir um funcionário que vai limpar meu apartamento no dia tal, no horário tal. E eu pago isso no final do mês, junto com o meu condomínio. Eu tenho uma taxa de pay-per-use, de pago pelo que eu uso, pay-per-use, pago pelo uso. Ou eu entro somente com a minha taxa de condomínio. Então, quando eu começo a ter atividades mais específicas, vou dar um outro exemplo. Eu sou um empreendimento de uso misto, então eu tenho empreendimento comercial, empreendimento residencial, galeria de shopping, e aí eu tenho subcondomínios, eu tenho várias operações acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu começo a aumentar a complexidade do meu produto, é normal e é indicado que a gente tenha uma administradora de condomínio, ou seja, vai ser uma pessoa formalizada por uma pessoa que vai ser o administrador, mas é uma pessoa jurídica, é uma empresa que vai fazer a administração desse condomínio. E aí ela vai ter uma equipe que vai fazer a limpeza, a gestão, a administração, o financeiro dessa operação que é um pouco mais complexa. Então, dependendo do tipo de empreendimento que você está falando, você vai ter, então, uma administradora, né? Então, voltando aqui, para auxiliar na administração do condomínio, além do corpo diretivo a ser eleito em assembleia, existirão funcionários e, sendo de interesse dos condôminos, uma administradora. Todos capacitados a orientar e zelar pelo bom convívio em sociedade. Após a averbação da conclusão da obra na matrícula do empreendimento, a BITSE, ocorre a assembleia da instalação do condomínio. Durante esta reunião, é realizada a eleição do síndico e do conselho consultivo. Então, vamos entender agora o que é essa... Nossa, balancei muito a minha mesa aqui. O que é essa assembleia de instalação ou de instituição do condomínio. Então, eu vou ler o textinho aqui para vocês. Ao adquirir uma unidade em um condomínio em construção, a principal preocupação de qualquer futuro morador é se a entrega ocorrerá dentro do prazo previsto. Porém, o que poucos sabem é que a entrega do prédio não está somente vinculada ao término da obra. Após pronto, além do ABITSE, que a gente já fez a live falando sobre a ABITSE, que é o documento emitido pela municipalidade atestando a legalidade da construção, e
a vistoria do Corpo de Bombeiros, entre outras formalidades legais que devem ser cumpridas pela construtora. Então, por exemplo, quando a gente fez a aprovação do projeto na prefeitura, cada região tem uma demanda específica. Então, às vezes, quando eu fui fazer meu empreendimento, além do habite, além da vistoria da prefeitura, às vezes você teve que fazer uma contrapartida e plantar árvores numa praça em tal lugar. O órgão que vai olhar isso, às vezes, não é a prefeitura, é um órgão ambiental. Então, esse órgão ambiental vai lá olhar para ver se você plantou as árvores. Ou eu estou fazendo um centro clínico, e aí eu vou ter que ter uma vistoria da Anvisa. Ou eu estou fazendo, enfim, cada empreendimento vai ter, além da prefeitura, a BITSE e bombeiro, vai ter alguns outros órgãos que vão precisar vistoriar esse projeto para ver se ele está de acordo. Quando eu tenho todos esses de acordo, de todas desses terceiros, cadê? O passo final, depois de tudo isso, o passo final para a entrega do condomínio é a assembleia de instalação ou de instituição de condomínio. Somente após a realização é que será permitida a mudança dos moradores e a cobrança da taxa de condomínio. Então, se eu não tenho assembleia de constituição ou de instituição de condomínio, quem está pagando as taxas do empreendimento é o incorporador. Assim, é nesse momento que o condomínio tem início. Antes da assembleia, o condomínio não tem vida e quaisquer despesas são inerentes ao incorporador. Todos os titulares de direitos aquisitivos deverão ser convocados para essa assembleia. Então, todos os compradores, todo mundo que comprar uma unidade autônoma tem que participar dessa assembleia, certo? Então, você tem que comunicar por e-mail, por carta. Eu acho que, assim, você tem que tentar ao máximo atrair todos os clientes, todos os compradores da sua unidade autônoma. Que, dentre outros itens, obrigatoriamente deverá ter como ordem do dia a eleição do síndico, do subsíndico e dos conselheiros. A eleição do síndico e dos conselheiros depende da convenção de cada edifício. Então, vamos voltar um pouquinho. Quando eu falei sobre RI, Registro de Incorporação, eu falei que, para a gente, o que é incorporação imobiliária? É a venda da unidade autônoma. Então, antes de eu fazer a venda da unidade autônoma, eu fiz o registro da incorporação, lá no cartório de registro de imóveis. Nesse ato de registro da incorporação, eu registrei 2 documentos, a minuta da convenção de condomínio e o regimento interno. Por que minuta? Né? Essa palavrinha minuta significa que ela ainda é um rascunho, ela ainda não está aprovada, ela não é o documento final, porque ela só vai ser o documento final na hora que a gente tiver a assembleia e todos os moradores votarem e se mostrarem de acordo com o que está escrito nesse documento. E esse documento, a minuta da convenção de condomínio e o regimento interno, define algumas coisas, define a regra do jogo. Ele define qual é o quórum mínimo para fazer qualquer tipo de votação referente ao condomínio, quantas pessoas têm que participar, qual é o tamanho de cada comissão, porque se eu estou falando de um empreendimento de 10 unidades, eu vou ter uma estrutura diferente de um condomínio de 500 casas, por exemplo, né? Então, aí eu começo a ter um grupo maior de pessoas para fiscalizar o financeiro, obras, eu vou ter secretaria de obras, de eventos, tem estruturas mais complexas, dependendo do tamanho do empreendimento. Beleza. Cadê? Me perdi. Todos os titulares de direitos aquisitivos deverão ser convocados para a Assembleia, que, dentre outros itens, obrigatoriamente deverá ter como ordem do dia a eleição do síndico, do subsíndico e dos conselheiros, que, como eu disse, vai depender do que eu determinei na minha minuta de condomínio e no meu regimento interno. E a apresentação e aprovação da previsão orçamentária para fazer frente às despesas do condomínio. E aí, o que acontece? O incorporador não é bobo, né? Então, o incorporador precisa antever isso. Ele não vai chegar lá na reunião de condomínio sem já ter visto isso antes. Só que a gente já olha isso muito antes. A gente já sabe quanto vai custar a taxa de condomínio antes de lançar o produto. Porque se eu crio um produto, uma Disneylândia de área de lazer, como a gente fez muito, eu, inclusive, fiz muito produto assim, hoje eu já repenso, a gente tem que entender que todas essas áreas comuns que a gente está criando, todos esses jardins maravilhosos, todos esses espelhos d'água, fontes, espaço gourmet, car wash, pet care, espaço mulher e por aí vai, tudo isso custa dinheiro para manter. Então, quando eu crio um empreendimento como esse, é óbvio que o incorporador já está fazendo uma conta, já faz uma conta, para saber quanto custa manter isso,
né? Qual é o investimento mensal? E aí eu vou fazer um rateio pelo número de unidades autônomas. E aí entra um assunto que todo mundo fala muito, né? Ah, Carol, como é que faz rateio de taxa de condomínio e tal? Eu vou depois fazer uma live falando sobre isso, mas você pode usar a fração ideal, lá dos quadros da LBR 12721, ou você vai criar uma cota. Você não necessariamente tem que seguir a fração ideal da unidade autônoma, isso não é regra, só te ajuda a facilitar esse rateio, né? Então, aí você vai apresentar esse orçamento e aí vai todo mundo votar. E aí eu já chamo a atenção para uma coisa. É óbvio que o incorporador precisa antecipar esses problemas. Então, por favor, incorporadores, na hora de fazer a assembleia, não cheguem com toda a informação de uma vez para o cliente, para o morador, assim que ele entrar no empreendimento, faz a assembleia e já fala sobre tudo. Não, gente, antecipe. Já manda um e-mail falando, olha, a taxa de condomínio vai ser isso, manda uma planilha. Você já validou isso com ele, você já esclareceu as dúvidas que essa pessoa teve no seu saque, né, serviço de atendimento ao cliente. Então, não deixe para conversar tudo na assembleia. Porque tem gente que dá tela azul, né? Tem gente que trava ali e fala, pô, que é isso? Que taxa de condomínio é essa? Porque, às vezes, não estava preparado para uma informação que você vai falar na assembleia. Então, já comece a preparar esse cliente para isso também. Bom, então, vai ter a apresentação e aprovação da previsão orçamentária para fazer frente às despesas do condomínio. Beleza. Aí, com a ata devidamente assinada pelo presidente e pelo secretário da Assembleia, é que o condomínio estará instituído e poderá requerer o número da inscrição do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, passando a ter representatividade com a eleição de síndico, contratar funcionários, abrir conta bancária, efetuar compras de equipamentos para as áreas comuns, entre outros. O síndico, aí vem um ponto importante, o síndico eleito tem suas funções definidas pelo Código Civil, no artigo 1348. Então, o síndico, ele passa a ser responsável. Por exemplo, quando a gente fala sobre incêndio, quando a gente fala sobre manutenção de elevadores, que são pontos que têm a ver com a segurança do morador e do empreendimento, o síndico, tem gente que acha que ser síndico é só pagar de bonito lá na reunião, né? E ganhar o seu prolabore ali. Não, o síndico, ele é responsável legalmente pelo empreendimento. Ele passa a ser tipo o tutor, né? Como se fosse o tutor desse empreendimento. Então, ele terá papel fundamental na entrega do condomínio, pois a ele caberá o recebimento das áreas comuns. Ué, Carol, mas a eleição não é na Assembleia? Mas a gente já antecipa isso. A gente sonda os proprietários para ver se tem alguém interessado em ser síndico. E a gente já comunica. Olha, tem duas pessoas aqui interessadas em ser síndico e tal. A gente meio que faz uma pré-eleição. Por quê? Porque a gente tem que fazer a vistoria da entrega das áreas comuns. E alguém tem que receber isso. E, normalmente, é esse síndico, né? Essa pessoa. E terá fundamental papel na entrega do condomínio, pois caberá a ele o recebimento das áreas comuns. Então, dependendo do tamanho do empreendimento, a gente vai ter 3, 4, 5 pessoas para fazer essa comissão para receber as áreas comuns. E, como representante do condomínio, intermediará com a construtora qualquer vício de construção que venha a surgir. Quando concluída a obra, é efetuada a vistoria das áreas comuns com o síndico, utilizando o termo de vistoria das áreas comuns. Eu falei na live sobre entrega de empreendimento, um pouquinho sobre isso, né? Verificando se as especificações constantes no memorial descritivo que a gente entregou lá no registro da incorporação está adequado com o que a gente combinou, né, na entrega do empreendimento. E aí, se tiver algum vício, algum problema durante essa vistoria, a construtora vai precisar fazer esses separos antes da gente assinar, então, o termo de entrega. Bom, a Assembleia... e aí uma outra coisa também, assim, mesmo cuidado deverão ter os moradores em observância ao memorial do proprietário, objetivando não perder a garantia por uso indevido. Então, lá no Manual do Síndico do Proprietário, que eu já fiz uma live sobre isso também, a gente fala exatamente sobre garantia, mau uso, a gente descreve o que é um e outro dentro do manual, dentro daquele empreendimento. Então, a Assembleia, por maioria simples de votos, né, pelo quórum que tiver lá, então, era para ter 30 pessoas, tem 12, 13, né? Se 7 pessoas estiverem a favor, passou. Então, a Assembleia, por maioria simples de votos, pode se recusar a instalar o condomínio em 3 situações. Olha, informação é poder, né, gente? Em 3 situações,
os condôminos podem dizer, a gente não aceita a entrega do empreendimento. Se o empreendimento não estiver em condições de habitabilidade, se ele não tiver finalizado da forma que foi acordado, né? Se as chaves não tiverem sido entregues, apesar das unidades terem sido quitadas, ou se a gente tiver feito um repasse, e se o habite do imóvel não tiver sido disponibilizado. A não instalação do condomínio impede o início da cobrança da taxa de condomínio, impossibilitando a chegada de novos moradores, uma vez que o prédio não terá elegido seus representantes legais e nem terá sua estrutura montada, a equipe que vai fazer a manutenção. Então, o que acontece? Isso aqui, esse texto vai estar lá dentro do grupo do Telegram para vocês mais tarde. Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui agora para o YouTube. Então, o que acontece? Quando a gente organiza esse evento, porque é um evento, você vai estar com todos os seus clientes ali dentro, é importante que você antecipe algumas objeções. Então, volto a dizer, quando a gente está lidando com pessoas leigas dentro da incorporação imobiliária, o ideal é que você, primeiro, não informe tudo de cara na assembleia. Eu vou votar 15 itens, e eu vou falar sobre esses 15 itens na assembleia. Não. Você vai começar a explicar esses itens para o seu cliente, para o proprietário, antes. Então, você vai mandar um e-mail para ele, você vai informar por mensagem, você vai mandar uma carta para explicar pontos específicos desse empreendimento. Justamente para que na hora da assembleia ela ocorra suave, né? Você não quer uma assembleia para fazer barraco, porque a pessoa não entendeu sobre um determinado ponto técnico. Então, isso cabe ao incorporador. Antecipar o que ele acha que pode ser um problema e, em cima disso, trabalhar a solução. Ou modificar o que ele precisa modificar, ou simplesmente esclarecer um ponto para que essa assembleia de condomínio ocorra da melhor forma. Ok? Então, era o que eu tinha para hoje. Obrigada por vocês estarem comigo aqui. Amanhã nós vamos falar sobre evento de entrega do empreendimento. Na quinta, a gente vai falar sobre orçamento, sobre o realizado, estudo de viabilidade econômica, a gente encerrar o que a gente planejou lá atrás na compra do terreno, e na sexta-feira a gente vai recapitular o fluxo da incorporação imobiliária como um todo, para que então a gente finalize essas 7 semanas de fluxo da incorporação, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui comigo, obrigada, Laura, tenha um ótimo dia e a gente se vê amanhã. Tchau!